depois chega no 14, versículo 34, Noé colocou, e tendo passado para o outro lado, chegaram aonde? Na terra de Genezaré. Isso aqui era Zebulun, pertinho ali do. Era um Cafarnaum. E dizem, né, que Cafarnaum era um curral de demônio, depósito de demônio. Então, o outro versículo diz que quando os homens daquele lugar conheceram que aquele personagem que estava chegando era Jesus, aí eles mandaram por todas aquelas terras em redor que trouxessem todos que tivessem a presença de. A gente imagina, meu Deus, Jesus na terra. Tudo que ele dizia acontecia. E aí trouxeram todos. Para quê? Para aumento. Amém. Aí, aí rogavam ali que, ao menos, eles pudessem tocar lá na orla da sua roupa. E todos que tocavam já ficavam tudo furados. Eita glória! Irmãos, incrível é que esse povo nunca tinha visto Jesus. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, eu creio que o Senhor Jesus, naquele tempo, é o mesmo de hoje. Nós estamos aqui, nós não teria razão nenhuma para estar aqui. Hoje, cultuando a Deus, por tudo que nós passamos, por uns que muito sono, mas não estamos aqui, né? Glorificando, exaltando, bendizendo, e abraçando e beijando, e cheirando esse Jesus maravilhoso. Tudo pela fé, né? Então, meus irmãos, recebam o Senhor Deus com as palmas para Jesus, nosso querido Deus. Vai nos trazer a palavra da Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. E cada um que se encontra aqui já teve experiência com o Senhor. Já provou da graça e da misericórdia do Senhor em nossa vida. Situações muito difíceis que aos nossos olhos, aos olhos daqueles que veem, também impossível. Mas Senhor é o Deus do impossível. Deus único e verdadeiro Salvador. Esta fé que Deus cantou no nosso coração, nossa mente, por meio da sua palavra, foi pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé sobrenatural, a fé genuína, que nós cremos. Ele está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Seja o que for. E é isso que nós vamos ver hoje. Pela permissão de Deus. E também o milagre que Deus fez na vida, curando um rei. E também curando um patriarca bastante conhecido. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. A atenção de vocês também. Então, nós vamos passear nesses dois textos simultaneamente. Porque Deus fez, Deus curou. E Ele é o mesmo de hoje também. Ontem, hoje e amanhã. E todos que creem verá o que Deus pode fazer na nossa vida. Que seja a vontade dEle, e não a nossa. Porque Ele é Deus. Capítulo 19 do livro de Jó. Capítulo 19 do livro de Jó.
versículo 25 e 26. Diz da seguinte maneira, o próprio Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. 27 também. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Voltando mais um pouquinho atrás, segundo Reis, capítulo 20. Capítulo 20, segundo Reis, diz o seguinte, subtítulo: Ezequias adoece. Versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, versículo 3, Senhor, ser servido e te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Nós temos duas passagens interessantes. Nós temos a primeira passagem, que é de Jó, naquele momento que ele disse aquela palavra ali, no capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive, ele estava no cativeiro. Por quê? Porque Satanás, como ele é o acusador, teve a audácia de dizer para Deus que Jó só adorava a Deus porque Deus deu riqueza a ele. Ele era próspero. É um empresário hoje em dia, comparando. Mas Deus disse, o meu servo Jó, em minhas palavras, ele não me adora pelo que ele possui, nem pelos bens que eu dei a ele, prosperidade, em tudo. Ele me adora pelo que eu sou. Vou dizer em minhas palavras. Aí Satanás, como ele é daquele jeito teimoso, não tem mais jeito para ele, e ele quer levar os servos de Deus a praticar coisas que não agradem a Deus. Mas Deus diz para ele, vai, toca nos bens dele, toca na família, toca na saúde dele, mas na vida dele não. Deus concedeu a ele, porque Deus sabia qual era o final. Deus conhecia a estrutura de Jó, assim que conhece a nossa estrutura.
como é que nós vamos nos comportar diante das adversidades. Se perdeu o emprego, se perdeu um ente querido, a saúde fragilizada, qual será a nossa atitude diante de Deus quando isso acontece? Aí, Satanás foi lá, tocou nos bens dele, vocês vão ver isso lá no capítulo 1. Tocou na família de Jó, os 10 filhos pereceram. E tocou na saúde, na área financeira, na área familiar. É o mais doloroso. E não bastando, tocou na saúde. E sem a saúde, nada nós podemos fazer. Até para orar é difícil. Quem já esteve muito doente sabe disso. Muitas vezes não dá nem para abrir a boca e falar. Mas Deus sabe o que nós vamos falar. Nosso pensamento naquele momento, qual é a nossa oração? Mesmo sem nós poder falar, Deus sabe o que nós estamos clamando a Ele. Então, Satanás ele tentou de tudo. Ele não brinca de ser Satanás, de ser inimigo de nossa alma. É aí que entra justamente a nossa fé em ação. Porque quando tudo está bem, é fácil glorificar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu me deste. Eu não conheço ninguém na Bíblia de servo do Senhor que passou o que Jó passou. De uma vez só. Na área, né? Na área material, na área familiar e na área da saúde. Foi uma sequência. Imagine, Jó era temente a Deus, se desviava do mal, conhecido ali na cidade de Ur. Alguns estudiosos diz que o livro de Jó foi escrito antes dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Depois do dilúvio. É um livro muito antigo. É verdade que ele está aqui vizinho. Ele se encontra aqui vizinho a Salmos. Porque ele faz parte. Ele faz parte dos livros poéticos. Ele é do livro mais antigo e nos ensina muito, porque é 42 capítulos. Então ele tinha empregado, ele tinha animais, era próspero, tinha amigos, tinha servos a seu serviço. Então quando ele fica nessa situação, vem os amigos dele, 3 amigos bastante conhecidos, Elifaz, Eliú, né? E o outro, que eu estou esquecendo aqui agora o nome, e ficaram olhando ali, Jó naquela situação, ficaram ali, porque a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Como o nosso pastor falou hoje, é melhor ir em uma casa onde há um velório do que ir em uma casa que tem banquete. Porque aí nós vimos a realidade naquele caixão. Né? Mas aí, voltando, os amigos deles vieram de longe para ver, se condoeram, ficaram ali olhando para ele. Por um bom período. Mas depois eles começaram a acusar. Diziam que Jó estava, pensaram e disse que Jó estava naquela situação por algum pecado que Jó tivesse cometido.
Na leitura oficial que o diácono Luciano trouxe, os discípulos de Jesus, quando viram aquele coxo de nascença ali, perguntaram para Jesus: Rabi, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? É do ser humano, né? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Só quem sabe Deus. Isso é para a glória de Deus. Ele nasceu de nascença, assim coxo. E Deus, e Jesus fez o milagre. Então, veja que isso já vem de muito tempo. As pessoas acusarem. Né? Amigos, eram amigos de Jó. Eles não eram inimigos. Mas naquele momento eles se tornaram, né? A atitude deles foi realmente, não foi agradável aos olhos de Deus. Mas Jó tinha certeza, convicção de que ele estava naquela situação, mas não era, de maneira alguma, por algo que ele tinha cometido, por alguma atitude que aos olhos do Senhor tinha sido pecado, de modo algum. Ele tinha essa convicção, essa consciência tranquila. Mas Satanás foi envergonhado. Porque Jó adorou o Senhor. Diante desse caos, diante do cativeiro em que ele se encontrava, ele colocou a fé dele em ação. É nessa hora que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor. Adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade nessas situações. E nós não estamos dizendo, veja bem, ele era um homem íntegro, temente a Deus. Mas Satanás, que está ao nosso redor, querendo tragar a coroa que está preparada para nós, para todos aqueles que perseverarem até o fim, servindo ao Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, ele vai continuar acusando. Mas Deus sabe a estrutura de cada um. É um exemplo para nós. Jó ficou numa situação que ele mesmo amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas isso é compreensível. Isso é compreensível. Veja o estado em que ele ficou. É normal. Ele é um ser humano. Mas ele queria uma resposta de Deus. E ele teve essa resposta. Ele teve essa resposta. Nós temos também o caso aqui do rei Ezequias, que adoeceu, né? Naquele dia, rei de Judá. Ele assumiu o reinado com 25 anos. E reinou 29 anos. Mas ele adoeceu. Dizem alguns estudiosos que essa doença dele era úlcera. Naquela época, não tinha a medicina, o conhecimento que tem hoje. É verdade que os reis tinham lá os seus médicos, mas ainda não estava evoluído, ainda, como é hoje. Tem uma ressonância magnética quando você adoece. Tem exames, por cima de exames, para saber o que, é que você tem. E assim o médico passa os remédios para tentar solucionar. Mas mesmo assim, quando é desenganado pelos médicos, o médico é limitado o conhecimento dele. Mas o médico é o Senhor Deus, não.
Ele é o médico dos médicos. Quantos já foram desengaнаdos pelos médicos terrenos deste mundo? E aí entra o clamor. Olha que a notícia que ele recebe, quem vai dar uma notícia, é uma notícia boa, todo mundo se alegra. Quando a pessoa está doente, o profeta chegava, vinha com já o recado de Deus, porque era profeta, porta-voz de Deus, o que Deus dizia, da maneira que Deus dizia, o profeta chegava e dizia ao rei, sem temer, porque a vida dele estava na mão do Senhor. Vai e diz ao rei, arruma a tua casa, que tu morrerás. A notícia que ele recebeu não foi de um médico terreno, foi do médico do médico. Foi de Deus. Mas, porém, ele não se conformou. Ele estava tão doente que ele virou para a parede, só conseguiu virar para a parede, chorar muitíssimo. Mas ele clamou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, da minha mocidade. Lembra da minha mocidade. No capítulo 18, a gente vê isso. O que foi que ele fez? Né? Ele tinha 25 anos, versículo 2, do capítulo 18, segundo Reis, e diz que quando ele começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, que era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Terceiro versículo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 5 diz o seguinte, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve, olha bem, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou o Senhor, não se apartou de após ele, e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Veja bem como é que ele iniciou a reinar, como era a atitude dele, agradou o Senhor. Poucos reis agradou o Senhor naquela época. Poucos. Mas diz aqui que não houve, nem antes dele, nem depois dele. Ele começou bem, na verdade. Ele começou muito bem, porque logo em seguida, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, invade Judá e diz coisas horríveis contra o Senhor. Disse para Ezequias que o Senhor Deus não iria salvar eles de maneira alguma da mão dele, esse rei Senaqueribe. Qual foi a atitude do rei Ezequias? Ele foi ao templo. Ele mostrou a carta. Colocou diante do Senhor. Assim nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Primeiramente. Porque Ele é que faz. Essa é a nossa fé. Seja qual for o problema, Ele resolve. Sendo da vontade dele. O rei Ezequias colocou a carta. Senhor, aqui está a carta. E o Senhor disse, não te preocupe. Quando o Senhor diz para a gente, não te preocupe, é coisa muito agradável a nós, porque sabemos que Ele vai resolver. Ele está ouvindo o nosso clamor. E deu vitória. Mas, no capítulo 20, ele adoece. E Deus novamente entra com a providência. Quantas providências já Deus entrou na nossa vida, providenciando que nós estamos necessitados, providenciando naquela situação que eu falei. Só Ele. Só que este rei, ele não teve um final feliz. Ele não teve de maneira alguma um final feliz.
nós vamos ver aqui na sequência que Deus concedeu vitória a ele, e ele se engrandeceu. Ele não atribuiu a Deus tesouros, tudo ele tinha lá no depósito. Ele foi muito ingrato ao Senhor. E o final dele foi triste. A ingratidão a Deus. Quantos já foram abençoados pelo Senhor e na sequência da sua caminhada cristã se torna ingrato ao Senhor? Quantos? Deus dá prosperidade. Deus resolve aquela situação na justiça. Deus cura, faz milagre. Todo amparo Deus nos dá diante das situações. Muitas vezes nos encontramos um cativeiro, assim como Jó se encontrou, estava no cativeiro. Aí vem a graça e a misericórdia de Deus e muda o quadro, muda a situação. Não porque nós somos merecedores, mas a sua graça. E Ele é riquíssimo em misericórdia. A bondade de Deus, irmãos, nós não podemos nem compreender. Por que Ele nos ama? Ama o pecador. Abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele não tem, de maneira alguma, ele fica feliz quando alguém desce a sepultura, se não estiver na presença de Deus. Morre sem Jesus. Só que ele sabe para onde vai aquela vida da eternidade. Vai ficar longe dele, distante. Mas Jó foi diferente. Jó teve um final feliz. Na verdade, ele permaneceu firme, porque a vida dele não estava alicerçada nos bens, nos filhos, na saúde. A vida dele estava alicerçada no Senhor. E Deus conhecia isso. Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe como vai ser o nosso comportamento diante das provas, diante da dificuldade, diante da dor profunda que é perda de entes queridos, diante do desemprego. E Ele quer nos ajudar sempre. Mas muitos têm sido ingratos. O rei ele foi ingrato. Mas Jó não. Jó, esse versículo que nós lemos aqui, versículo 25 e 26, a fé é genuína, meu irmão. A fé genuína faz isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia, daqui até uma profecia. Porque Jesus é o nosso Redentor. Foi Ele que veio, se encarnou como homem, para pagar a nossa dívida lá na cruz do Calvário, nos redimir. É a profecia também. Ele vive. Tem aquele louvor, posso crer no amanhã. Como nós ouvimos hoje pela manhã, nosso pastor. Ele vive. Esta é a fé. Esta é a fé genuína. Não é uma fé natural. Ela é uma fé sobrenatural, porque ela vê o invisível acontecer. O versículo 26, ele diz assim, que depois de consumir a minha pele,
ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele estava crendo que Deus iria restaurar o corpo. Porque ele ficou a pele dele, irmão. Diz que eram chagas. E que eles passavam com um caco de teia. Era uma situação realmente deprimente. A situação, como ficou o corpo dele, irreconhecível. Até fedia. As pessoas estavam olhando assim, envenenando a cabeça. Dizendo assim, não tem jeito. Imaginava que ali era o fim dele. Muitas vezes as pessoas veem o nosso estado e pensam que é o fim. Mas não é, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Porque ele possui todo o poder. Ele ficou sozinho aqui. Isto é, sozinho, ali, eu quero dizer, os amigos afastados, ali aquelas pessoas que conheciam ele ali, mas ele não estava só. O Senhor estava olhando para ele. O Senhor, ele olha para nós, meu irmão. Ele olha. No nosso sofrimento, ele está olhando. Nós clamamos ao Senhor e queremos uma resposta imediata. Você sabe por que nós queremos uma resposta? O ser humano quer uma resposta imediata. Nós somos imediatistas. Isso não é um passe mágica. Como esses filmes que passam na televisão, não tem mágico. Eu quero isso. Aí, aquele mágico lá na lâmpada, né? Faz o que eu desejo, não é assim? O ser humano é assim. Só que existe um processo. Existe um processo. Jó, quando Deus tirou ele desse cativeiro, ele ficou ainda mais firme na sua fé. Fortaleceu. Ele teve uma experiência dolorosa. Jamais esqueceu. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Alguns esquecem que o Senhor fez, mas não é para nós esquecer. Parece que a gente joga pro lado do esquecimento. Como Deus faz com nossos pecados, Ele lança. Né? Muitas vezes nós queremos. Que seja rápido, mas existe um processo. Jesus Cristo foi tentado lá no deserto por Satanás. E teve processo para ele ser aprovado e começar o seu ministério. Teve que passar pela prova primeiro. Muitas vezes, os obreiros, os irmãos, para começarem o ministério, para Deus entregar o ministério a ele, chamado para o ministério, tem que passar por prova. Tem que passar. Todos nós temos que passar por prova. É verdade que algumas coisas que acontecem na nossa vida, a culpa é nossa mesmo. Não é de Satanás. Porque nós temos 3 inimigos ferozes. Satanás é o primeiro. O mundo, que já é maligno, também, querendo atrair os servos de Deus. O outro inimigo, que é o mais perigoso, na minha opinião, é o nosso eu. O nosso eu. É o mais perigoso. Por isso nós temos que renunciar à nossa vontade. O pastor já falou esses dias, semana passada, renunciar. Jesus disse, você é meu discípulo, meus seguidores, renuncie e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me.
Nós temos dois exemplos aqui. Jó, que passou o que passou, mas tem um final feliz. No capítulo 42 você vê Deus restaurando. Ele orou pelos seus amigos, foi restaurado tudo. A saúde dele foi restaurada. Teve filhos, a mais bonita. Próspero, duplicadamente. E temos também o exemplo do rei Ezequias. Começou bem, mas não terminou bem. São dois exemplos. O exemplo melhor para nós é o de Jó. Que Deus possa guiar a nossa vida, que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus dirija completamente a nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus nessa oportunidade.